E ele já está aqui, ele já chegou aqui e vai falar hoje um pouquinho sobre os tipos de óleos. E além do Frei Rinaldo, está aqui também com a gente uma nutricionista, que eles vão explicar tudo para a gente do qual o melhor óleo usar, o óleo de canola, o óleo de soja. Então eles já estão aqui. Bom dia, Frei Rinaldo, bom dia, Ellen. Sejam bem-vindos aqui à família dos devotos. Bom dia, bom dia, bom dia, Super Letícia, bom dia, Padre Henrique, Juninho, bom dia, Super Time, bom dia a você que está acompanhando, que alegria, viu? E hoje, claro, a Ellen Bellarmino, nossa nutricionista, que vai falar, Letícia, sobre o óleo. A gente vê muito na cozinha, né? Quais usar, faz bem, faz mal. E aí o assunto colesterol, né? Que tipo, né? Na salada. É verdade que o óleo também tem propriedades medicinais. Tudo isso é missão hoje da Super Ellen. Bom dia, Ellen! Bom dia, Frei. Tudo bem? Tudo certinho. Então hoje Você nós tem vemos... bastante assunto aqui hoje, Hoje tem né? bastante assunto. A quantidade que usar, não usar. O ideal para cada preparação, né? E hoje a gente vai começar falando do azeite. O azeite é o nosso melhor, né? Em primeiro lugar, quando a gente pensa em saúde cardiovascular, redução do colesterol ruim, antioxidante rico em ômega 3. O único defeito do azeite é que ele não deve ser aquecido, porque ele é degradado, então a gente perde os benefícios dele. Tá certo? Mas ele é o ideal e sempre quando for escolher um azeite é interessante ele estar num vidro, uma embalagem escura e preferir sempre os de acidez abaixo de 0,8, que são os melhores. Tá Abaixo, bom? então isso é importante, Letícia. Isso. Abaixo, então, quando eu vou comprar, adquirir um azeite de oliva, preferir vidros mais escuros e com baixa aquele acidez. númerozinho, baixa acidez, menos de 0,8. Exato. E aonde que a gente vê isso também? A gente consegue ver nos rótulos aqui, Certo. na parte da frente, alguns, e atrás, essas letrinhas bem pequenininhas Compre aqui, ó. um azeite e ganhe um óculos de presente, né? Isso. E Pra também ler. a acidez. Não é? Acidez, a embalagem, vidro Você e tá vidro conseguindo, escuro. Letícia? Letícia, você tá bem, Letícia, que maravilha. Então, por que não em plástico? Porque o plástico ele não consegue preservar todas as Entendi. características, qualidade, né? O vidro, ele não passa sabor, ele não altera as propriedades. Depois de usar na saladinha, etc., né, onde guardar? Na geladeira ou deixar in natura? Temperatura assim? ambiente, Ok, longe de calor, longe do sol. Entendi. Não precisa deixar na geladeira, não. Ele também tem prazo de validade? Temos sempre que olhar aqui o prazo de validade dependendo do fabricante. Ok. Mas é uma data bem longa, geralmente mais de um Mas e ano. às vezes tem que tomar cuidado, porque muitas vezes também tem azeite que na embalagem fala que é azeite e você vai ver que também não é, não é? Tem muito... Exatamente, a gente tem vai isso falar também? dele aqui, ó. Uau! Que é o óleo composto. O óleo composto, muitas pessoas Propaganda enganosa? acham... Propaganda enganosa, tem que tomar cuidado. Na verdade, ele é 50%, 40% de azeite e outros Tá, são mas outros isso tá óleos. escrito, não é? Isso Tá já escrito pensou? bem pequenininho, mas geralmente a embalagem coloca um vidro de azeite, coloca a... Tudo que nem. Exatamente, mas vocês podem ver que tá no plástico, Ok. mas às vezes tá em lata, porque eles escolhem... Pra confundir a gente Pra mesmo, né? confundir, exatamente. E Então, às vezes ele o preço não... é tão Bem quanto, inferior. né? O preço é Ah, inferior. inferior. Muitos restaurantes colocam, e às vezes colocam em vidro de azeite, então a gente tem que ter Tiram atenção. daqui, colocam em embalagem para confundir também. Exatamente. O excesso, Uau. ele pode causar aumento do colesterol ruim Tá. e doenças cardiovasculares, para quem já tem predisposição. Então fique atento aí quando você... Como é que seria o ideal? Pedir O azeite. de azeite, de oliva, Extra virgem. extra virgem e ficar atento na embalagem, e no na rótulo, acidez. na acidez, exatamente. Isso é muito importante. Isso. E é verdade que tem muita gente que tem... Agora, muita gente está preparando o almoço, Letícia. Muita gente está preparando o almoço e sempre tem, assim, para aquele bifezinho, etc. Sempre vai colocar um óleozinho, né? É verdade assim, não, óleo de soja não, porque isso aqui, mas eu tenho banha de porco. É a mesma coisa? É mais saudável? Te Então, vira na resposta. Quando nós pensamos em fritura, em imersão, em grandes quantidades, nós preferimos óleo de soja sim. Para a questão de fritar, ele tolera, o que o azeite não tolera em alta temperatura, ele tolera altas temperaturas, então ele consegue chegar a 280 graus sem degradar. Então, quando pensa num pastel de feira, realmente, pessoas que precisam produzir, e no custo-benefício, o óleo de soja é sim o melhor para a fritura. Porém, quando a gente pensa em casa, se eu tenho uma pessoa com colesterol alterado, uma pessoa com uma doença cardiovascular, eu devo evitar, preferir preparações que não usem o óleo, porque ele tem 15% de gordura saturada. Tá? Então a gente deve evitar sim o consumo dele. Só que ele é o mais barato e o mais acessível. Mas assim, a gente sabe que é óleo é vegetal.
ele é vegetal e tudo em nós somos a origem animal. Vegetal com animal, na hora de você processar as moléculas, quebrar as moléculas, não é mais difícil para nós, principalmente se tratar de fritura, etc., o consumo desse daí, Ellen? Sim, ele é prejudicial, realmente. A gente deve evitar, sim. E como o senhor falou da banha, o que acontece? A banha, ela já é usada em preparações, em massas, empadinha, em padaria. Então, ela realmente dá mais sabor. E em casa também pode usar? Ela dá mais sabor, porém também se deve ter um controle, que o excesso dela aumenta a gordura no fígado, ela aumenta o colesterol, ela causa triglicérides alterados, então realmente não é ideal estar usando. Mas para ter em casa, para sempre, no dia a dia, todo mundo fazendo almoço, né? É para fazer um arroz, para ali grelhar um bife, o que é melhor? Qual óleo que é melhor? O azeite, segundo, seria o canola. Mas o azeite, se a gente vai fritar a cebola ali para fazer o arroz? Aí seria a canola. Isso é a canola. Tá, mas por que é necessário? É para evitar a aderência do produto, do bife, da cebolinha na frigideira? Por que é necessário? Ou ele realmente tem propriedades, né, de... O azeite ou o canola? O conjunto da obra. Os óleos é mais para dar um sabor, né? Porque você pensa, comer um bife grelhado e um bife frito, ele tem mais sabor. Então, a gordura, o óleo, ele dá mais sabor ao alimento. Entendeu? Então, é questão quando de você sabor. pensa em restaurante, exatamente, ele intensifica o sabor. Tá. Exatamente, e rende mais, né? Tá. Exatamente. E aqui, de coquinho aqui? O óleo de coco, ele tem sido usado muito para atletas que evitam carboidrato como pré-treino, porque ele é absorvido rápido no nosso organismo e ele dá energia. E também ele ajuda na saciedade, tá? Então ele tem vários benefícios, tem vitamina E, ele ajuda na disposição, ajuda na saciedade. Então quem está em processo de emagrecimento e evita carboidrato, usa muito óleo de coco no café, em preparações, então ele tem benefícios. Ele fica até meio oleoso para botar no café, não é esquisito? Ele fica oleoso. Mas dá para cozinhar com ele também? Dá para cozinhar com ele também. Isso, que eu ia perguntar. Também... Tudo que eu posso fazer com azeite, lá eu posso fazer com isso aqui também? Óleo de coco, exatamente. Em qualquer mas situação. sem exagero. Tá. Exato. Ele que consegue aguentar mais a temperatura do que o azeite. O azeite já degrada mais. O fato de esquentar, o fato de fritar, ter em contato com o fogo, as propriedades não vão pro... Claro, ela vai ser absorvida na carne, na cebola, ou enfim... Mas a gente vai acabar consumindo isso também. Vai acabar consumindo essa caloria extra. E cada 1 grama de gordura são 9 calorias. Então pensa quanto que um frango ele chupa, ele suga de óleo. Então às vezes um frango que você teria umas 150 calorias, se você fritar ele vai para 300, sem necessidade, sem benefício nenhum. Aí, Letícia, eu fui lá na cozinha, preparei a minha refeição, etc. Mas sobrou o óleo, tá meio que transparente, parece... eu vou guardar para a próxima. E aí? Não deve guardar, você deve descartar. E existem pessoas que recolhem para fazer sabão, mas você não pode reaproveitar. É interessante, né? Porque ele libera uma substância, croelina, que é cancerígena. Uau. Jogar na pia nunca, né? Não, jogar na pia nunca. Guarda para depois descartar no lugar certo. Guardar e para depois entregar ou para fazer sabão. Isso, né? exatamente. Isso é muito importante, viu, gente? A gente está falando sobre as propriedades. Então, para a pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem já essa tendência, tem triglicéridos elevados, enfim, tem que ficar atento aí no consumo. Uma pessoa que está em tratamento, está em repouso, está em tratamento de um câncer, etc. O que ela tem que evitar? Evitar o excesso, né, desses óleos, preferir um azeite numa salada e evitar estar fazendo as coisas em imersões. Usar um air fry, usar grelhadinho assado, sem óleo mesmo. Tem vários tipos de óleo, né? O de soja, o girassol e esse aqui é o canola, girassol. Que é muito bom. Qual que é a diferença entre eles? Por exemplo, a senhora falou que o melhor aqui é o de canola, mas e quem de repente preferiu o de girassol? O girassol, qual que é a diferença? Ele é rico em vitamina E, ele tem ômega 3 também, porém ele tem 10% de gordura saturada. Então se a gente for pensar... O que significa isso? Em gordura saturada são as gorduras que entopem as artérias, que aumentam o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Então se a gente fosse fazer um ranking de melhor sempre o azeite, só que ele não pode fritar nem esquentar. O óleo de soja é quando você pensa em rendimento, em preço, em custo-benefício. Quando você pensa em saúde, custo, precisa fritar em casa, seria canola. Quando você vai pensar assim, eu não tenho, só para manter mesmo e tudo mais, temos o girassol e o de milho. O de milho, ele tem um gosto menos residual do que o de girassol. Então, para quem vai fritar alguma coisa, o de girassol deixa um gostinho.
tá? Então isso atrapalha. Então se a gente for pensar em qualidade, saúde, os dois aqui estão na mesma e esse é o melhor, tá? Acaba sendo então um pouquinho mais caro. Exatamente. Óleo composto é realmente um enganador, né? Que as pessoas compram. Mas se ele está achando no que é mercado, azeite. se ele está no mercado para quê? Né? Ele está no mercado para substituir o azeite. Ele está no mercado para substituir o azeite para a pessoa, se você está consumindo um pouco de azeite aqui, só que 50%. Quando você fala aqui composto, ou seja, 50% de azeite e o resto? 50% de outros óleos, de soja e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa compra o custo-benefício para atender, mas você está consumindo um azeite, só que metade do que você consumiria. O que mais tem gordura saturada, então, é o óleo de girassol. O óleo de soja, o de soja e depois o de girassol. E esse daqui de coco? E o óleo de coco ajuda dando saciedade, né? Pode ser usado como pré-treino e dá energia. E a banha para fazer preparações, massas, salgados, indústria de padaria, pães. Realmente, um pão mais macio, mais saboroso. Esse aqui não pode colocar na frigideira? Você pode? Ele pode cozinhar com sim, ele também. Pode. Né? A gente está no supermercado. Qual que eu vou colocar no carrinho, né, para o meu dia a dia? Eu optaria pro azeite e o de canola. O azeite, mas para salada. Para salada e o de canola para Evitar sempre o azeite na frigideira, é isso? Por que é ruim o azeite na frigideira? Ele perde os benefícios, meio como se estivesse jogando um dinheiro fora. Porque azeite bom realmente não é barato. E aqui, você falou que é 0,8 o ideal, a acidez, enfim. Menor. Mas tem maior também. Tem maior. E aí, esses geralmente, maiores já são mais baratos. São mais baratos por quê? Porque são mais misturados, enfim, diluídos. A qualidade da oliva, né? A qualidade da oliva. Então, quanto menor a acidez, as olivas são de boa qualidade. E o que a gente não coloca no carrinho de jeito nenhum? Que assim, não, isso não é bom para saúde, Pra casa? não é bom para o bolso, para casa. Não colocaria banha, porque hoje em dia Esse acaba aqui? que quando a gente consome os outros alimentos, ele já tem uma gordura saturada já incluso. Mas essa aqui é animal. Mas mesmo assim, o Uau. excesso... E se você for pensar, os óleos, as gorduras, elas não estão somente aqui, elas estão nos outros produtos. Então, como nutricionista no consultório, eu falaria, compre o azeite, porque você vai usar em poucas quantidades, é um fiozinho na salada. Evite fazer preparações com fritura, com air fry, grelhado ou assado. E quando você realmente precisar, for uma visita e você não tiver como, use de canola. A gente sempre fala assim, um fiozinho de azeite na salada, né? Mas é um fiozinho só, uma quantidade? É um fiozinho só, porque independente de ser benéfico, ele também tem que ter o equilíbrio, tem que ter a quantidade. E qual quantidade, assim, que é pra gente consumir? Porque muitas vezes a gente vai no nutricionista, a primeira coisa que o nutricionista pergunta, quanto de azeite você consome por mês, não é? É muito individual, né? Sim, mas assim, para uma família de 4, 5 pessoas, de repente, qual que é o... Um azeite, para uma família de 4 pessoas, ele deve durar pelo menos um mês. Mesma coisa do óleo, uma família de 4 pessoas. E não tem 1 litro de óleo. E não tem horário, por exemplo, melhor usar no almoço, na janta ou não Almoço tem? e jantar. Um fiozinho assim na salada, né? Muita gente coloca no pãozinho também, um fiozinho no pão, faz uma sal. saladinha, né? Aí tem que ver todo o gasto calórico da pessoa, todas as necessidades para distribuir. Então é muito ruim recomendar, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? Eu gostei, Letícia. Você aprendeu bastante? Sim. Né? Sempre eu tentar optar pelo azeite, se não der o azeite, né? É melhor para cozinhar o canola. Muito bom, Ellen. Custo-benefício soja, Custo-benefício soja. Se é puder mais pra evitar as poder- frituras, melhor ainda, né? É o ideal, Ainda, né? Tá Hoje em dia a vendo, gente né? tem bastante opção aí que dá pra gente tentar driblar e evitar a fritura, né? Exatamente. Obrigado, viu? Obrigado Obrigada pela tua eu. vinda, Obrigada foi pela uma graça. aula aqui.